Sérgio, como é que tá como a gente está vendo esses dias, né? O Vasco ganhou e já começou as ilusões, né? As ilusões do primeira vitória e muita gente sem o pé no chão, sem aquele, sem ter a sabedoria de saber o que está acontecendo no clube, né? Qualquer vitória, qualquer coisa, o povo já se engrandece. Claro, o Vasco é grande, o caso não é esse, mas o povo já fica meio emocionado, meio não sabe distinguir o que está acontecendo realmente, aquilo de eleição, de o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo dentro do Conselho de Benemérito, não sabe o que está acontecendo dentro das entranhas do clube, dentro do Vasco. O que você tem mais ou menos a falar em relação a essas pessoas que ainda se emociona com um placar, mesmo dentro de tanto problema que a gente vê, né? É capas de jogador e isso, só que muita gente não fala do real problema que é a situação ganhar ainda essa próxima eleição e a oposição não entrar para tirar essa caterva, como é o apelido que eles ganharam, né? Como você vê isso? Bom, nós temos que diferenciar o torcedor do Vasco, aquele que de fato acompanha o time do Vasco, quer que o Vasco ganhe, e o politiqueiro que busca a vitória do Vasco para tentar desesperadamente criar uma amplificação dela a fim de justificar algo que está escorrendo entre os dedos, né, na política do Vasco, é alguma oportunidade a situação lançar alguém com chance de vitória. Então o torcedor do Vasco deve, de fato, ter sentido um alívio pela vitória contra o Grêmio. O Vasco venceu o Grêmio merecidamente. O Vasco no segundo tempo foi muito melhor que a equipe do Grêmio. No primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo o Vasco foi muito melhor, principalmente no último quarto do jogo. O Grêmio tentou fazer algumas alterações para modificar o panorama da partida, mas o Vasco foi incisivo, fez o gol e, claro, no final se entrincheirou. Normal, estava ganhando o jogo por 1-0, o Grêmio buscou fazer o gol de empate, mas a vitória foi merecida. E evidentemente que para o torcedor do Vasco, o grande teste, a partir do momento em que você tem uma troca de treinador, 2 derrotas consecutivas e uma vitória, o grande teste passa a ser o jogo contra o Bragantino, porque o Bragantino vem bem no campeonato, ganhou recentemente na última rodada do Curitiba, no Paraná, e é uma das equipes que de fato está coesa, jogando um campeonato uniforme, praticamente o tempo todo, com um estilo de jogo que denota um time organizado. Então o Vasco vai enfrentar esse adversário no próximo fim de semana, e aí é uma grande prova de fogo para ver se a evolução que se inicia no segundo tempo do jogo contra o Grêmio, se ela perdura numa partida tão complicada. Porque no jogo anterior contra o Corinthians, o Vasco jogou muito mal, o Corinthians jogou de forma indolente e venceu o Vasco. E o primeiro tempo do jogo Vasco-Grêmio também não foi um grande primeiro tempo. Então a grande expectativa que o torcedor do Vasco tem é o que acontecerá na próxima partida diante de um adversário que tem potencial e que está vivendo um bom momento. E aí o politiqueiro é outra história. O politiqueiro está buscando ali o resultado, uma vitória. Vamos ver se a gente consegue lançar agora um candidato de situação. Vamos ver se a gente consegue sobreviver na política do Vasco. Nós fomos a favor disso tudo, está tudo desmoronando. Aí é uma outra história. Então, essas pessoas não estão emocionadas com a vitória do Vasco. Elas estão emocionadas com a possibilidade política delas de, em havendo uma reversão do quadro, que exista uma possibilidade de elas ainda brigarem por uma eleição esse ano. Essa é a diferença. Então nós temos que ter isso na nossa cabeça muito claramente, porque eu participo da política do Vasco desde os anos 90. Então eu vejo muita coisa acontecer. Já viu muita coisa, né? E eu sei diferenciar perfeitamente o que é a emoção do torcedor e o lado do politiqueiro que está ali buscando aquilo desesperadamente por um outro objetivo que não tem nada a ver com a própria vitória do Vasco. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Eu me lembro perfeitamente, em 2017, quando nós estávamos no período eleitoral, o Vasco estava disputando praticamente o primeiro turno inteiro foi assim. Houve uma queda no final em função daquelas partidas que o Vasco teve que jogar sem público, mas o Vasco estava indo numa toada no Campeonato Brasileiro que estava sexto, sétimo, e era aquela história, você pode ter 6 vagas, pode ter 7 vagas para a Libertadores, então o Vasco estava ali brigando, principalmente a partir da terceira rodada. O Vasco perdeu o Palmeiras a primeira partida, venceu o segundo jogo Bahia, o terceiro Fluminense, e a partir de então virou
essa discussão se ficaria entre quinto, sexto. E você via a torcida na arquibancada, que não era o torcedor do Vasco que foi lá para ver o Vasco ganhar, eram movimentos já organizados de torcedores, de alguns torcedores que eram politiqueiros, no sentido de, independentemente do resultado do Vasco, fazer uma manifestação contrária à direção do Vasco. Etc. Então ali não tem nada a ver com o sentimento de Vasco, o sentimento da vitória do Vasco, tem a ver com outro aspecto, é o aspecto de se o Vasco continuar ganhando, pode ser ruim para mim, que estou aqui brigando, na época, brigando contra o Eurico Miranda, que pode ser o candidato, pode ser o presidente. Então aí é outra lógica. Então a lógica é completamente diferente. Eu, particularmente, penso o seguinte: a recuperação do Vasco, ela nada tem a ver, nesse momento, com aquilo que está sendo feito, ou dito, ou reverberado em termos de SAF, particularmente da 777. Porque essa empresa já demonstrou cabalmente o que ela veio fazer no Vasco. Então, o fato de o Vasco melhorar no segundo turno, o Vasco escapar do rebaixamento, não diz nada a respeito dessa empresa, diferente do que todo mundo hoje já sabe. 90% dos torcedores do Vasco sabem que o Vasco entrou numa furada. Porque você tem uma empresa que ela, na verdade, ao invés de ela formar um time do Vasco em 2023, um time para ir para as cabeças, um time para brigar por títulos, ela foi buscar trazer jogadores que pudessem dar lucro para ela, de preferência rapidamente, que muitas vezes é um jogador que você pode comprar por 2 para vender por 2,5, comprar por 3 para vender por 4, e não necessariamente aquele jogador que vai resolver os seus problemas. Então, as contratações que o Vasco fez ao longo da temporada demonstraram qual era o objetivo da empresa. E aí, isso para o torcedor do Vasco que acompanha o futebol, ele nota, ele fala, peraí, por que o Vasco chegou no início do ano e não trouxe o Paulinho, que queria voltar para o Vasco, que é um atleta da base do Vasco, queria voltar para o Vasco? Por que ele não trouxe em detrimento de trazer, por exemplo, o Orediano? Por quê? Você vai gastar um dinheirão? E teve um local falando do valor dele, né? Que um trouxe o valor grande, aí teve aquele senhor numa live da Atenção Salgadinhos. Eu esqueci o nome daquele senhor. Foi de óculos. Que ele trouxe um valor menor, aí o Flávio cismou que... Não, foi o Flávio Dias e o Gilmar Ferreira que estavam discutindo. Isso, que o Flávio Dias trouxe um valor maior, aí o Gilmar Ferreira cismou e falou e cravou que era menor, que ele não sabia do valor. Não, independentemente de quanto fosse, se fosse 1 milhão, se fosse 800 mil, se fosse 1 milhão e 200, tem que ver o que o atleta vai te trazer. Primeiro, um atleta que tem resultado esportivo, né? Identificado com o Vasco, identificado com a torcida do Vasco. Um atleta que teria condição, um atleta de 20 e poucos anos, um atleta que teria condição de, no Vasco, reavivar o futebol, fazer com que a torcida rememorasse o tempo dele atuando ali naquele período de 2017 até o iníciozinho de 2018. Então, tudo aquilo convergia para que fosse uma contratação como prioritária. Agora, depende daquilo que você quer enquanto empresa. Então, esse ponto foi um ponto que ficou muito claro. E um outro movimento que foi feito pela empresa ao longo do ano de 2023 foi deixando claro que ela trabalha com ativos do próprio Vasco. Fundamentalmente, ela vai buscar 2 empréstimos, como buscou em fevereiro, março, se não me engano. Um com o Banco BMG e outro com o Banco Alemão. BMG com outro Banco Alemão. Curiosamente, o Banco Alemão, no mesmo mês que compraram o Reta Melhor, coisa curiosa. Você pede dinheiro emprestado para o Banco Alemão e você compra o Reta Berlim. Mas, enfim, é uma coincidência. Mas aí você observa, o Vasco está contratando jogadores. Aí o Vasco não estava pagando ninguém. Aí vendeu o Andrei. Ah, bom, agora eu posso começar a pagar os jogadores. Aí o Vasco não tem dinheiro para nada, não está pagando, vai ser denunciado na FIFA, luvas de jogadores não estão sendo pagas, empresários não estão sendo pagos. Não, foi denunciado. Tu sabia que foi denunciado? Sim. Aí o Vasco, a Vasco SAF, o que ela faz? Ela vai fazer um negócio que ela pega as cotas de TV do Vasco dos próximos 50 anos e faz 20% desse valor para ter no bolso. Ué, qual é o sentido disso? Como é que será daqui a 50 anos questão de cotas de TV? Você imagina se em 1987, o Vasco lá naquela questão da Copa União, o Vasco firmasse um contrato de 20% que ele tinha que ganhar por 50 anos. Todo mundo ia dizer que os dirigentes do Vasco eram malucos, irresponsáveis, idiotas. Então, o torcedor do Vasco, por mais que você entenda que ele só está preocupado com o resultado de campo, ele está olhando o que está acontecendo. Ele está vendo o que está acontecendo. Então, hoje, 90% das pessoas pensam, o Vasco entrou numa furada. Agora,
Como é que você sai dessa furada? Você sai dessa furada primeiro tendo acesso ao contrato, depois vendo o que você pode discutir e fazendo ver ou obrigando a que seja visto o outro lado de que essa situação não é interessante para o Vasco nem para a sua torcida. Uma situação de que o Vasco vai fazer número no campeonato ou eventualmente cair de divisão, mas que não vai brigar efetivamente por títulos porque você, empresa, quer fazer suas negociações com os jogadores. Então isso, para chegar ao torcedor, chegou muito rápido. O torcedor do Vasco percebeu isso muito rápido. Agora, os politiqueiros estão vendo aí uma oportunidade. O que eu entendo é o seguinte, o golpe que o Vasco tomou, a forma como o Vasco foi vendido, isso está muito claro para o torcedor do Vasco. O que ele hoje quer saber é se existe uma possibilidade de reverter esse quadro.